Paz e graça, galera. Como estão? Esse aqui é mais um vídeo da nossa série Transformados como Pedro, da nossa Academia Bíblica no canal Bereanos. Esse quadro aqui que tem como objetivo o estudo bíblico a partir de textos ou de pessoas presentes nas Escrituras. E estamos aprendendo um pouco mais sobre a vida de Pedro, discípulo de Jesus, aqui no ministério dele aqui na Terra. Então, eu vou pedir de início para que você se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, compartilhe para que essa mensagem, esse vídeo, esse canal possa chegar a pessoas necessitadas da palavra de Deus. No nosso primeiro episódio, podemos ver sobre quem era Simão antes de Jesus, antes do encontro com Jesus. Podemos perceber que Simão era alguém comum, era alguém como nós, era uma pessoa normal, que tinha sua família, tinha sua profissão, tinha a sua vida, né, conjugal, era casado. Hoje vamos ver um pouco mais, aprofundar um pouco mais o nosso estudo, baseado no chamado e na missão de Pedro, agora já com o nome de Pedro. Então eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia, seja digital ou a sua Bíblia física, lá no texto, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 42, em que vai estar escrito assim: E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. E o nosso outro texto vai estar presente lá em Lucas, também um evangelho de Lucas, lá no capítulo 5, do verso 8 ao 12. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a peça que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão Pedro: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, vou te convidar, né, como a gente faz em todos os nossos vídeos, seja aqui na Academia Bíblica, seja na Bíblia Responde, a fechar o seus olhos e orar junto comigo, né, depois da leitura da palavra. Senhor, te agradeço, Senhor, por esse momento em que estou junto com esse irmão, em que não conheço às vezes fisicamente, mas sei que tem o mesmo objetivo, está buscando aprender ainda mais da sua palavra, Senhor. Obrigado pelo simples fato, Senhor, de termos a oportunidade e possibilidade de abrir a Tua palavra, de ler a Tua palavra e não sofrer nenhum tipo de perseguição, como irmãos espalhados pelo mundo ainda sofrem. Eu te agradeço e te oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai encontrar nesses dois textos, né, o chamado e a missão de Pedro. O primeiro texto que vai mostrar para a gente o chamado, que é lá em João, vai mostrar, na verdade, o encontro em que Jesus conhece Pedro e vai dizer: o seguinte: E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas. Então, Pedro foi levado até Jesus. Então, ali foi um encontro entre Jesus e Pedro. E algumas palavras-chave importantes nesse verso que vai ser: olhou e disse, chamado. Então, o olhou e disse demonstra como Jesus escolheu Pedro. Jesus olhou para Pedro e disse: Você é Simão, filho de João. Então, ali Jesus já mostrou que ele conhecia Simão, já conhecia Pedro. Será chamado Cefas. Então, aqui é o chamado. Jesus já deu o chamado para Simão. Simão, você não é mais Simão, você a partir de agora será Cefas, que significa Pedro, que significa rocha. Então, ali já foi o chamado de Jesus para Pedro. E lá em Lucas, no capítulo 5, vamos entender sobre a missão de Jesus para Pedro. Qual a missão que Jesus deu para Pedro, conhecendo a profissão de Pedro, conhecendo tudo que Pedro tinha antes de Jesus. Então, quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então, aqui,
surge a humildade de Pedro em reconhecer que ele é um pecador diante do Senhor, de reconhecer que mesmo Jesus fazendo o milagre próximo a ele, que é o milagre da pesca, Pedro entende que eu sou só um pecador, Senhor. Perto do Senhor, eu sou só um pecador. Eu posso ser bom, posso ser um bom pescador diante dos homens, eu posso ser um bom pai diante dos homens, mas, Senhor, diante de Ti, eu sou só um pecador. E mesmo assim, Jesus ainda vai e responde para ele. Então, Jesus disse a Simão: não tenha medo. Ei, Pedro, não tenha medo, calma. Isso aqui é só o princípio. É como se Jesus pudesse dizer a Pedro: Pedro, isso daqui não é nada perto do que você vai ver. Isso daqui é o início, Pedro. Sabe por quê, Pedro? Porque agora eu tenho uma missão para você. E a missão é: de agora em diante, você será pescador de homens. Então, aqui, Jesus vai alertar Pedro: Pedro, não tenha medo. A partir de agora, eu tenho uma missão exclusiva para você e seus amigos. Uma missão direta e reta para você. Você será pescador de homens. Então, essa é a missão. Essa é a missão que Jesus dá a Pedro. Missão essa que Pedro precisa renunciar. E muitas vezes a gente precisa entender que o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de renúncia. Não é um evangelho de prosperidade, é um evangelho de renúncia. Porque logo abaixo a gente vai perceber, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então aqui a gente vê o sinal de renúncia. Não está escrito aqui, deixaram tudo menos a família e o seguiram. Deixaram tudo menos o dinheiro e o seguiram. Deixaram tudo menos a profissão e o seguiram. Deixaram tudo menos o barco e o seguiram. É tudo. Tudo é tudo. Deixaram absolutamente tudo. Deixaram família, deixaram pais, deixaram profissão, deixaram dinheiro, deixaram tudo e seguiram Jesus. Aqui demonstra que o seguir Jesus, a missão para seguir Jesus, necessitava de renúncia. Necessitava renunciar a tudo que eles tinham para seguir Jesus. Muitas vezes a gente vai ver durante o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra, momentos em que ele confronta as pessoas diante disso. Quando ele chega no jovem e fala assim: você precisa deixar tudo e me seguir. E o jovem, de maneira enfática, foge da missão de Jesus Cristo. Podemos ver não só o jovem, né, mas Nicodemos, um sacerdote, que ele tem a percepção que Jesus Cristo já não é um homem qualquer. Jesus Cristo é o Messias. E Nicodemos não segue Jesus. Quando Jesus fala: Nicodemos, siga-me, siga-me. Ele tinha uma missão para Jesus Cristo. Nicodemos não aceita essa missão porque ele tem medo de renunciar. E isso mostra para a gente que a renúncia, ela precisa ter como base confiança. Se a gente entender, voltar um pouco no tempo e tentar compreender naquela época, Israel vivia a opressão do Império Romano e a visão que eles tinham do Messias era alguém que viria para libertar eles a partir de uma guerra. Eles viam o Messias como um líder do exército. E aí, de uma hora para outra, Pedro percebe que o Messias não veio para fazer uma guerra, não uma guerra física entre exércitos, mas veio para uma guerra espiritual. Então, Pedro teve que renunciar a tudo que ele tinha como percepção. Às vezes a gente acha que renúncia é apenas física, renunciar ao celular, vou renunciar aos meus bens, vou renunciar à minha família. E, na verdade, às vezes precisamos renunciar a pensamentos, ideologias. E talvez essa renúncia seja mais difícil, talvez para Pedro era mais difícil renunciar à ideia de que Jesus não era um líder de exército, não desse exército que ele estava pensando, mas sim que o Messias viria para uma guerra espiritual. Nem todos os, os discípulos tiveram esse entendimento. Quando a gente vai ver sobre Judas Iscariotes, ele não entendeu, ele não conseguiu entender que o Messias não era um líder de exército. Ele queria a guerra, ele queria a libertação do povo dele a partir de uma guerra.
em que seria liderada por um líder do exército, que seria Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não veio para liderar esse tipo de exército nesta guerra contra Roma, mas sim uma guerra espiritual. Então, a renúncia precisa, de certa forma, de uma base de confiança. E Pedro confiou nele, porque deixaram tudo e o seguiram. E às vezes não estamos conseguindo deixar tudo para trás e seguir Jesus. E muitas das vezes, como eu disse, não é algo físico, não é algum bem material, não é alguma riqueza, às vezes é pensamentos que temos, ideias que deixamos na nossa cabeça atrapalham a gente a seguir Jesus da forma correta. Então, Pedro vai nos mostrar nesse episódio de hoje da nossa série que a transformação precisa de renúncia. A transformação precisa de uma missão. Jesus Cristo tem uma missão para cada ser em cima da terra. Ele deixa bem claro. Todo filho será importante nessa guerra espiritual. Então, Pedro mostra que, ei, Jesus, perto de ti eu sou só um pecador. Então, o primeiro passo de Pedro é a humildade. Posso ser o melhor pescador de todos. A minha noite hoje não foi boa, mas eu sou um bom pescador. Mas, Senhor, perto de ti, que faz milagres, eu sou apenas um pecador. Pedro vai nos mostrar que a renúncia é imediata. Não dá tempo, não dá tempo. Ah, Jesus, eu vou te seguir. Mas primeiro eu preciso assistir o jogo do Palmeiras. Vou falar no meu caso, sou palmeirense. Ou, Jesus, eu preciso seguir, mas eu vou começar a seguir o Senhor depois do carnaval. Senhor, eu preciso te seguir, mas eu preciso hoje também, nossa, eu preciso trabalhar porque minha empresa está fechando prejuízo. Então, o seguir é imediato. Deixaram tudo e seguiram imediatamente. Então, esse foi mais um episódio da nossa série Transformados como Pedro, em que podemos entender sobre o chamado e a missão de Jesus Cristo na vida de Pedro. Então, se te tocou de alguma forma essa mensagem, peço que você se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, compartilhe com algum amigo essa mensagem para que possamos, né, compartilhar do Evangelho da forma mais eficiente, mais eficaz. Certinho? Muito obrigado.